Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 296. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos ler João, capítulo 7 e capítulo 8. Mas antes, vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, nosso Pai Celeste, nosso Criador, Todo-Poderoso Deus que tem poder sobre os céus e a terra, aquele que faz as coisas impossíveis acontecerem de acordo com teus propósitos. Muito obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine cada versículo que vamos ler. Transmita, Senhor Deus, a revelação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida e que nos dê compreensão, sabedoria ao lermos cada versículo, cada capítulo. Nos ajude nessa caminhada, remova as distrações, que possamos priorizar este momento com o Senhor. Trabalhe na nossa vida, proteja, Senhor Deus, a família de cada um que está aqui, trazendo direção do Teu Espírito Santo para tudo que eles forem fazer neste dia. Que tudo que fizermos, Senhor Deus, seja para glorificar o Teu nome. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 7. Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele." Então Jesus lhes disse: "Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado." Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: "Onde está aquele homem?" Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: "É um bom homem." Outros respondiam: "Não, ele está enganando o povo." Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Jesus ensina na festa. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: "Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado?" Jesus respondeu: "O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me?" "Você está endemoniado", respondeu a multidão. "Quem está procurando matá-lo?" Jesus lhes disse: "Fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É Jesus o Cristo?" Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: "Não é este homem o que estão procurando matar?
Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, na cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A incredulidade dos líderes judeus. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes do sacerdote e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declara os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou os fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com uma mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A validade do testemunho de Jesus. Falando abertamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a
a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito a todo o tempo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui e não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado?
Disse Jesus: Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá morte. Diante disso, os judeus exclamaram: Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Mas meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. João 7 é um dos capítulos mais marcantes do Evangelho, pois mostra um ambiente de oposição, incredulidade e expectativa em torno de Jesus. Em meio à festa dos tabernáculos, enquanto o povo celebrava a provisão de Deus no passado, ou a festa das cabanas, o Messias estava ali oferecendo vida verdadeira, mas poucos o reconheceram. O texto começa mostrando a incredulidade dentro da própria casa. Os irmãos de Jesus não creram nele. Os versículos 1 ao 13 nos diz isso. E isso é surpreendente. Mesmo vivendo tão perto de Jesus, seus irmãos não reconheciam a sua identidade. Se a convivência com Cristo em carne e os sinais evidentes não foram suficientes para convertê-los, vemos aqui a total incapacidade humana sem a graça divina. Os irmãos incentivam Jesus a ir a Jerusalém se apresentar publicamente, revelando sua visão mundana de busca por reconhecimento. Mas Jesus, consciente do plano do Pai, responde: Para mim ainda não chegou o tempo certo, eu não vou. Essa fala nos lembra que Jesus sempre agiu no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Ele não deixou pressionar, pois sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Enquanto isso, o povo estava dividido. Alguns o consideravam um homem bom, outros enganador. O medo dos líderes religiosos fazia o ambiente ficar tenso e ninguém falava dele abertamente. No meio da festa, Jesus vai ao templo e começa a ensinar. A reação do povo é de admiração. Jesus explica que a sua doutrina vem do Pai e faz uma afirmação profunda. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, essa frase nos ensina que o conhecimento espiritual não vem apenas do intelecto, mas da disposição de obedecer. Aquele que pratica com sinceridade o que já sabe, logo receberá mais luz. Jesus também confronta a hipocrisia dos judeus. Eles os acusavam por curar no sábado, mas fazia a circuncisão neste mesmo dia. A multidão se divide novamente. Alguns começam a questionar se ele seria o Cristo, mas esbarram no preconceito. Sabemos de onde ele é. Esse detalhe nos leva também a Miqueias 5:2, onde estava profetizando que o Messias nasceria em Belém, o que de fato aconteceu, mas o povo desinformado ou preconceituoso rejeitava essa possibilidade. Mesmo assim, muitos creram em Jesus, dizendo: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus, incomodados, enviam guardas para prendê-lo, mas Jesus afirma que o tempo dele ainda não chegou. Em breve ele retornaria ao Pai e eles o procurariam em vão. O ponto alto do capítulo é o convite de Jesus no último e mais importante dia da festa. Durante a cerimônia ele diz, em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus cumpre o simbolismo da festa.
A água lembrava a provisão no deserto, como vimos em Êxodo 17, mas também apontava para a esperança messiânica, como profetizou Isaías em Isaías capítulo 12, versículo 3. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E Jesus se apresenta como essa fonte de vida. E João explica, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Essa promessa se cumpriria no Pentecostes, como lemos ou vamos ler ainda em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Isso nos mostra que Jesus não oferece apenas alívio momentâneo, mas uma vida abundante, cheia do Espírito que transborda e alcança outras pessoas. Por que o povo se dividiu sobre Jesus? Após o convite, a reação do povo é novamente de divisão. Alguns reconhecem, certamente este homem é o profeta, e outros dizem, ele é o Cristo, mas muitos rejeitam, presos à ideia equivocada de que o Messias não poderia vir da Galileia. Ignoravam que Jesus havia nascido em Belém, cumprindo mais uma vez Miqueias 5, versículo 2. Até os guardas enviados para prendê-lo retornam admirados. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. A liderança religiosa, cega pelo orgulho, rejeita essa possibilidade, mas Nicodemos, ainda tímido, tenta trazer equilíbrio. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Mesmo sem se posicionar abertamente, Nicodemos já demonstra o efeito gradativo da graça em sua vida, como vamos ler ainda em João, capítulo 19. João capítulo 8, vemos Jesus sendo testado, revelando sua identidade e trazendo uma das afirmações mais poderosas sobre liberdade espiritual. Também vemos o contraste entre a dureza religiosa dos líderes judeus e a compaixão de Cristo para com os pecadores. Esse capítulo nos lembra de que seguir Jesus exige arrependimento, fé e disposição para deixar as trevas. Logo no início do capítulo, Jesus fala sobre o pecado e a hipocrisia. Nós vemos um cenário tenso e revelador. Os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério, forçando-a a ficar em pé diante de todos. Eles não estavam preocupados com a justiça ou com a restauração da mulher. Eles queriam, na verdade, armar uma armadilha para Jesus. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, estaria indo contra a lei de Moisés. Se aprovasse o apedrejamento, poderia ser acusado diante das autoridades romanas. Mas Jesus, com a sua sabedoria divina, inclina-se e começa a escrever no chão. O que ele escreveu, o texto não revela, mas o gesto em si já demonstrava calma e domínio da situação. Ele diz, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Os acusadores da mulher eram hipócritas, eles usavam a lei não por zelo à justiça, mas como instrumento de condenação e armadilha contra Jesus. Um a um, os acusadores vão embora, começando pelos mais velhos. No final, restam apenas Jesus e a mulher. Então ele declara, eu não a condeno também. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus ele não minimiza o pecado, mas também ele não faz da condenação o primeiro passo. Ele oferece perdão e um novo começo, chamando a mulher ao arrependimento e à santidade. Depois nós vamos ver que Jesus é a luz do mundo. Após esse episódio, Jesus ele volta a ensinar no templo e faz uma das afirmações mais impactantes. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O povo estava familiarizado com a ideia de luz como símbolo da presença e da direção de Deus. Durante a festa das cabanas ou dos tabernáculos, grandes candelabros eram acesos no templo, lembrando a coluna de fogo que guiou Israel no deserto. Jesus se apresenta como o cumprimento definitivo dessa luz. Ele não veio apenas para iluminar o caminho, mas para ser a própria fonte de luz espiritual. A luz do mundo representa o conhecimento, a santidade, a verdade e a salvação que Jesus traz. Fora dele, tudo é trevas e perdição. Os fariseus questionam a validade do testemunho de Jesus, mas ele afirma que o Pai também testifica dele, cumprindo assim a exigência da lei sobre as duas testemunhas.
Bom, a rejeição de Cristo tem consequências eternas. Jesus deixa isso muito claro ao dizer: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Essa é uma das declarações mais solenes das Escrituras. A incredulidade fecha o caminho da salvação. Só existe uma porta e ela se chama Jesus. Quem rejeita Cristo caminha inevitavelmente para a condenação eterna. Não há salvação fora dele. Jesus também revela sua origem divina e sua missão ao afirmar: vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Mais adiante, ele declara que, ao ser levantado, referência à crucificação, todos saberão que ele é o grande Eu Sou, ecoando o nome revelado a Moisés em Êxodos capítulo 3, versículo 14. O que significa a verdadeira liberdade? Diante dos judeus que creram superficialmente, Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os líderes judeus se ofendem, alegando serem descendentes de Abraão e, portanto, livres, mas Jesus mostra que o verdadeiro cativeiro não é político, mas espiritual, o pecado. Muitos se vangloriam de liberdade exterior, mas continuam escravizados por paixões, vícios e incredulidade. Só o Filho pode libertar de fato. A verdadeira liberdade espiritual é ser livre da culpa, do poder, do pecado e da condenação eterna. Essa liberdade só existe para quem crê em Jesus e permanece em sua palavra. Jesus confronta os líderes religiosos, dizendo que, apesar de serem descendentes de Abraão, não são seus verdadeiros filhos, pois não fazem as obras de Abraão. Eles também afirmam que Deus é seu pai, mas rejeitaram Jesus, provam o contrário. Jesus diz claramente: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Essa é uma afirmação dura, mas necessária. A filiação espiritual não é determinada pelo sangue ou tradições religiosas, mas pelo amor e pela obediência a Cristo. Quem ama a Deus, ama a Cristo. Quem rejeita a Cristo, revela pertencer ao pai da mentira. A discussão atinge seu ápice quando os judeus acusam Jesus de ser samaritano e de estar endemoniado. Jesus não se ofende, mas reafirma sua missão e faz uma promessa: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Os judeus zombam, dizendo que nem Abraão e os profetas escaparam da morte. Jesus então revela sua preexistência ao declarar: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma afirmação direta da divindade. O eu sou remete ao nome revelado por Deus a Moisés. Jesus não é apenas anterior a Abraão no tempo, ele é eterno. Essas palavras são uma prova mais clara da divindade de Cristo em todo o Evangelho. Diante disso, os judeus pegam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se retira, pois ainda não era a sua hora. Bom, a gente vai terminar por aqui e muitos ensinamentos que aprendemos hoje. Ao ler João, percebemos o quanto precisamos da luz de Cristo. Sem Ele, nós continuamos perdidos nas trevas do pecado, da mentira, da religiosidade vazia. Jesus nos convida a segui-lo, a permanecer em sua palavra, a experimentar a verdadeira liberdade. Isso significa abandonar o pecado, confiar no seu perdão e viver em obediência. Nós também somos confrontados a examinar nossa fé. Não basta dizer que cremos ou que pertencemos a uma tradição religiosa. O verdadeiro discípulo ama Cristo, ouve a sua palavra e a coloca em prática. A afirmação de Jesus como eu sou nos enche de segurança. Ele é Deus, Ele tem poder para nos salvar e nos sustentar. O perigo de endurecer o coração, como fizeram os fariseus, a incredulidade não é apenas uma opinião, é um caminho para a morte eterna. Nós precisamos decidir hoje se vamos seguir a luz ou vamos permanecer nas trevas. Cristo nos chama, Ele nos oferece perdão, direção e vida abundante. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.